Lembra do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira? Eu ia falar que não fede nem cheira, mas fede e cheira muito. Aquele lado foi sem querer querendo. Lembra? O ministro de Minas e Energia, que foram lá os irmãos Wesley Safadão, compraram aquela empresa de energia elétrica. Aí saiu assim, 2 dias depois, assim, saiu uma medida do Ministério de Minas e Energia. Opa, perdoou os bilhões todos, vão passar para o consumidor. Aí ele teve a cara de palhos de dizer, ai, foi sem querer querendo, já estava pronta, é que demorou para publicar. Aí depois o Estadão revelou que teve, acho que, umas 10 reuniões no gabinete 17. Dele. 17! É isso. 17! Não oficiais, hein? De executivos dos irmãos Wesley Safadão no gabinete do ministro Silveira, né, o Minas Energia do Foi Sem Querer, o ministro Chavinho, o ministro El Chavo Del Ocho. Sabe o que ele falou hoje para o jornal Estadão? Sabe o que o ministro falou hoje? Ele falou que não existe, presta atenção, hein? Vê se você engole essa. O ministro do Foi Sem Querer Querendo disse que não existe qualquer atividade ou interesse que possa atrapalhar a pasta comandada por ele. Colinos, a pasta. Isso porque o governo federal colocou sigilo de 100 anos. Dá-lhe sigilo. Eu não entendo por que sigilo. Eu não entendo por que Bolsonaro pôs sigilo nas coisas, Lhambone. Eu não entendo, Lhambone, porque ele pôs sigilo em tudo. Então puseram 100... Volta um pouquinho, DB, aqui. Tocaram 100 anos de sigilo na declaração de conflito de interesses do ministro. O ministro Foi Sem Querer Querendo, o Alexandre Silveira. Ele afirmou que não há o que esconder. E meteu 100 anos de sigilo. Não tem o que esconder. Sim. Ah, vão se catar, meu! Porra, você quer chamar de idiota? Chama de idiota! Chama de... Mas assim, a pessoa fala, não tem o que esconder e taca 100 anos de sigilo. Ah, meu... Pega o dedo, coloca na Suzy, roda e roda e roda, e vê se sai cheiroso, pô. Ele diz que não tem o que esconder, e disse ainda por cima que ele está indignado, viu? Não é você, brasileiro, que está indignado, não sou eu, né? Ele está indignado por não ter sido consultado sobre a imposição de sigilo sobre o documento que mostra possíveis conflitos de interesse para o comando do Ministério. Porém, segundo a Folha de São Paulo, um primo e então sócio de Silveira abriu uma mineradora 3 meses depois dele assumir o ministério. Logo no começo de 2023. 1 ano depois, essa mineradora do parente, o parente do Silveira, o ministro Sem Querer Querendo, recebeu licença para pesquisar diamante em uma região cercada de fazendas de quem? De quem? De quem? De quem? De quem? De Raimundo Nonato? Não. Fazendas da família do ministro de Minas Gerais. Chupa que é de uva, brasileiro! Esse é o ministro de Minas e Energia, né, professor Suano? Olha, eu acho que até o termo, a expressão está errada, né? Conflito de interesse, porque é óbvio que ali não tem conflito de interesse, tem convergência de interesse. Os interesses é de explorar o povo brasileiro e... eles estão aflito de interesse. Aflito de interesse. É impressionante, quando você trouxe o dado, tudo bem, colocam por 100 anos de sigilo e ele alega que não existe nada porque são questões privadas, com todo respeito. Se alguém já teve a oportunidade de fazer pesquisa histórica em arquivos, quando você pega depois de 100 anos para interpretar um fato, tem documentos que quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado e doutorado, eu peguei documentos de 100, 150 anos. Quando você pega para observar, a primeira conclusão que você chega, meu Deus, se naquela época isso aqui tivesse sido revelado, nada do que aconteceu na nossa história teria ocorrido, a história seria outra. Mas como a história não caminha com o advérbio de atrapalhação, que é o ser,
O fato é esse. Qual é o fato que nós temos? É óbvio que em conflito de interesse não existe. O que existe é convergência de interesse. Convergência de qual interesse? Arranjar uma forma de fazer uma exploração garantida é ter um mercado garantido ou um produto garantido que vai ser apropriado por alguém. Por isso que tudo que é feito para beneficiar grupos. É óbvio que ele vai botar um sigilo de 100 anos. O grande problema, aí mais uma vez, ministros podem ser empichados. Presidentes da República podem ser empichados. E mais Olha o SCAF brincando de loja. Tá gastando toda a caneta à toa. Tá achando que isso aqui é Brasília, SCAF? Tá gastando a caneta Bic aqui à toa. Nós falando de gasto, de responsabilidade, e ele gastando a tinta da caneta. Mas vai lá, que a concorrência tá falando do Biden. Mas é uma caneta privada. Pelo menos isso ele responde diretamente para o proprietário. Significa o quê? No caso desses cidadãos, não. Porque a caneta é pública. Tudo que eles gastam lá é público. E voltando mais uma questão que agora desviou, quando eu estava falando a respeito desses 100 anos que ele coloca e desse sigilo, é óbvio que tudo é feito de uma maneira em que, para beneficiar os grupos que eles têm, que estão associados a eles. O grande problema, Pavinato, é que nós estamos vivendo uma realidade que já estava descrita. Essa é a razão pela qual, quando o Luiz ficou indignado... Maktub? Não, é Maktub mesmo. Maktub. Essa realidade já estava descrita. O SCAF, ele é do... Todo mundo, é primo, Maktub. Todo mundo que tinha um mínimo de sensatez bastaria ter olhado o que foi falado no momento da campanha eleitoral e as peças que foram se articulando. Eu lembro que até mesmo a ministra da Irrelevância, Sua Excelência Simone Tebet, quando ela começou a falar aquelas bobagens, algumas pessoas falaram o seguinte, e uma das pessoas falou, isso foi a própria Daniela, que esteve aqui conosco. A Daniela falou, que escreveu um artigo e botou, a Simone está negociando o ministério. Ela recebeu paulada, tentaram bater nela, tentaram falar. Por qual razão? Porque ela já estava antecipando os passos estratégicos da Simone Tebet. E ela realmente estava negociando o ministério. Ela só caiu de otária, que ela nunca imaginou que ia cair um ministério tão irrelevante para ela. Mas é muito melhor você ser uma ministra de um ministério da irrelevância que ser uma irrelevância sem a caneta de ministro. Então ela aceitou. Mas quando a gente para dar uma olhada, é óbvio que tudo isso já se sabia que ia acontecer. Porque estava escrito, estava dado, estava posto. E ele falou, inclusive, que ele queria repetir o governo que ele fez em 2003 e o governo que ele fez em 2006. Ele falou, eu quero repetir para que o Brasil volte a ser o que era naquele momento. O que o Brasil era naquele momento? Uma bosta. Detalhe, uma bosta com dinheiro que tinha sido garantido por causa de uma moeda que tinha sido sustentada durante os governos anteriores do Fernando Henrique Cardoso. Não à toa que ele... Logo depois que ele saiu, a Dilma assumiu o poder, de todos os defeitos que a Dilma teve, o que foi que a Dilma tentou fazer? Se aproximar do FHC e do PSDB. Não foi permitido. Aí empenharam para ela um ministério cheio de gente acusada de corrupção. O que a Dilma fez? Vou mudar o ministério. Veio ordem dele. Esse cara que está aí, ó, no poder neste momento. Que não mexesse no ministério. Alexandre de Moraes? O tal do Luiz Inácio Lula da Silva, Lula Lelé. Você tem que especificar, porque está confuso pro brasileiro. A ordem dele veio para manter o ministério. O que a Dilma fez? Mudou os secretários executivos, que ela sabe que ministro, na realidade, é apenas uma diva que fica desfilando para lá e para cá. Quem manda mesmo é o secretário executivo para responder direto para ela. Deu resultado? Não deu resultado. Porque a Dilma fez pior do que o Lula teria feito com aqueles ministros porcaria dele. Isso já estava escrito. Então, quando a gente olha e vê toda essa palhaçada desse ministro, o culpado de tudo isso, se não é o povo que votou nele, ou o processo eleitoral, que para mim foi um processo todo inadequado, tem nome e sobrenome. Se chama Rodrigo Pacheco, porque é o único cara que poderia colocar na pauta e pedir votação de impeachment de pelo menos 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 3 ministros da gestão Lula e, inclusive, buzinar lá para a Câmara dos Deputados. Mas agora você falou do Rodrigo Pacheco. O impeachment do presidente. O Rodrigo Pacheco fica para o próximo bloco. Mas a gente estava falando aqui do ministro Silveira, o ministro Chavinho, foi sem querer querendo, aquele que recebeu 17 visitas de executivos do grupo dos irmãos Wesley Safadão, soltou uma medida do Ministério que salvou de todas as dívidas, né, absolveu de todos os débitos a empresa que eles compraram de energia elétrica, repassou, é claro, para a
pança larga do consumidor, e o ministro o ministro Silveira ainda, o ministro foi sem querer querendo, que é esse senhor pimpão aí, olha que fofinho, né? Rosadinho, né? Ó, que fofinho. Esse senhor fofinho que vocês veem aí na imagem, ele fingiu agora, deu um surto depois do Foi Sem Querer Querendo, de como assim puseram sigilo de 100 anos nas minhas coisas, eu não tenho nada para esconder, sendo que o primo abriu uma mineradora, está captando diamante na região das fazendas da família do ministro. E é isso aí, Luiz Arthur Nogueira, quem é que quer ser empresário nesta porcaria deste país, com esta porcaria de ministro, que é um ministro de Minas e Energia, né? Pois é. Pavinato, por isso que no Brasil, nas últimas 2 décadas, né, os empresários se preocuparam mais em ir para Brasília, buscar força de lobby, buscar se aproximar do governo, buscar ser amigos do rei, né, benefício do BNDES, porque eles perceberam que a regra do jogo é essa: quem é próximo do poder tem benefícios, quem não é, como nós aqui, a gente paga imposto, não tem privilégio nenhum, né? O dinheiro é suadinho, paga advogado pra caramba, é perseguido, né? Então é isso, tá comprovado aqui, porque para você se dar bem no Brasil, você tem que se aproximar dos governantes de Brasília. Para você se dar bem no Brasil, você tem que ser malandro, né, Gisele? Porque veja, não é só o Silveira, tem também, vamos lembrar aqui do ministro Juscelino, grandíssimo filho, né, que é o ministro das Comunicações. Vamos lembrar aqui desse ministério de ASES, ou de asnos, que nós temos aí no Planalto, né? A Aniele Franco, num ministério que não serve para nada, e à frente da metalúrgica estatal Tupi, né? Com a sua expertise de levar ferro até em Tupi, e a gente vê que essa é uma tônica, né? É uma tônica. Agora, é muita falta de vergonha na cara, né? O ministro acabou de falar, foi sem querer querendo, no caso dos irmãos Wesley Batista, e agora ele vai falar que não tem nada para esconder. Ora. Incrível. Vai se catar, ministro. E vai se catar vocês também, porque tem 1000 pessoas que estão vendo aqui e não deram like, tá? Vamos você junto com o ministro Silveira. Esse caso ele é muito simbólico, muito importante, assim. Ele demonstra o que é a gestão petista. Porque quando a gente está falando de sigilo de 100 anos no caso do Bolsonaro, era sigilo para coisas completamente subjetivas da vida pessoal dele, que não impactava em absolutamente nada o funcionamento da máquina pública, não afetava nenhum ministério, não afetava nenhuma instituição formal da política brasileira. Aliás, quando o Bolsonaro tentou indicar o Ramagem, que era prerrogativa do presidente da República, né, era prerrogativa do executivo, ele foi impedido porque uma das alegações é que ele, enfim, ele usaria aquilo dali para uso pessoal, né, e não era nada disso, era uma prerrogativa do executivo. E aí isso foi impedido. O Lula sempre bateu nessa questão do sigilo de 100 anos e ele fez um tweet no período da eleição, lá na sua conta oficial, dizendo que uma das primeiras medidas dele seria acabar com essa questão do sigilo de 100 anos, porque ele achava um absurdo e aquela coisa toda. Nesse caso, a gente reverberou isso aqui na semana passada, a gente estava falando a respeito de nepotismo, né? A gente estava falando a respeito dos parentes de uma pessoa que está num ministério que tem ali um envolvimento muito grande, uma coisa que pode mudar o funcionamento da política brasileira. Então, é evidente que isso tem que ter a transparência, mas, né, nós não temos transparência nem dos gastos do STF, que dirá disso. E aí, aqui a gente está vendo na prática, cara, não tem mais o que comentar, nós estamos vendo na prática o que está acontecendo. É o primo, é o parente ali do rei, é o primo que tem a fazenda. Essa fazenda, é curioso que essa fazenda, né, essas fazendas, tá? São fazendas. Elas não são invadidas pelo MST, o MST não fala a respeito de... Né, são terras... Pois é, são terras produtivas. Essas fazendas, a gente não sabe, né? Mas essas não são atacadas. Agora, do agro brasileiro, constantemente atacada, literalmente, né? Elas são invadidas e é também atacada no discurso. Então, é a gestão PT no comando. E nós avisamos. Nós sempre falamos que isso aconteceria. E muitas pessoas simplesmente fingiram que não, fecharam os olhos e deixaram aí a boiada passar.
o Alckmin tinha razão. Estão voltando para a cena do crime. O grande problema é que o Alckmin voltou junto, né? O Alckmin veio junto. E como é que, Voltaram. como é que você coloca sigilo no ato administrativo? Exato. Não existe isso. Não né? existe. Sigilo é para coisas subjetivas. Exatamente. Ato administrativo está sujeito à transparência, à moralidade, à legalidade. Agora, eu fico perguntando, onde está a comissão no Parlamento, do Senado e na Câmara que não convoca o ministro para explicar isso? Porque essa decretação de sigilo, o Ministério Público Federal, em 5 minutos derruba isso. Porque isso é contra as normas constitucionais dos princípios administrativos. Norma isso o é quê? contra. Norma o quê? Constitucionais. É norma do que isso aí? Dos princípios da administração Da pública. Constituição? Sim. Mas tem Constituição em Brasil? Ah, boa. Eu Acabou? sabia que você ia chegar Eu nisso. achei que tinha acabado. Pois é, esse é o grande problema. Quando a gente fala num ato administrativo que foi colocado sigilo, esse sigilo simplesmente não existe, ele é nulo. Porque o ato administrativo ele é sujeito à prestação de contas, ele é sujeito à transparência, à moralidade, à legalidade e também à fiscalização do parlamento. Quer dizer, começou errado, não tem como dar certo. Isso é completamente sem validade. E vale o ditado, né? Quem não deve, não teme. Eu não consigo entender um ministro que está numa pasta pública, se ele não deve, não teme. Você tem que mostrar o seu processo. Se alguém me acusa de alguma coisa, ou se alguém pelo menos duvida de alguma coisa, Como diz eu o velho mostro. deitado, nunca antes na história desse país. E o Lula falou que qualquer suspeita em relação aos seus ministros, ele seria afastado imediatamente, que ele não daria tempo para isso. Ora, por que ele não cumpre, pelo menos, já que ele cumpriu a promessa de ia transformar o Brasil naquela porcaria que ele transformou antes, por que ele não cumpre, pelo menos, essa promessa que é mais fácil? Porque quebrar o Brasil da maneira que quebrou precisa de pelo menos 3 anos. Ele já está quebrando, está no primeiro ano e meio, o Brasil está quebrando. Mas por que ele não cumpre isso? Por que ele não afasta esse ministro que está alegando sigilo de 100 anos para questões que são... Ele alega que são subjetivas, mas é administrativo isso, como o Scarpa falou. Ora, quando você trouxe a questão do Bolsonaro, era exclusivamente pessoal. Eu, particularmente, eu acho que não deve ter. A democracia exige transparência absoluta até para atos pessoais, da minha perspectiva. Mas isso é um sonho.